Olá novamente, quarentonas e quarentões, Priscila Carvalho novamente aqui falando, o melhor dos 40, vamos falar, de intercorrências, coisas que aconteceram, informações, que eu quero dividir com vocês e que pode ser a sua dúvida, pode ser que você tenha a mesma idade que eu, esteja num período, no mesmo período aí, passando por essa jornada da gravidez, e que de repente o que eu tive de dúvida, alguma informação que eu, foi para mim legal, pode ser também uma informação para você. Bom, eu falei que nesse vídeo eu ia falar sobre uma outra intercorrência, que é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é o aumento da pressão da mulher na gravidez. Pode ser que a mulher tenha pré-eclâmpsia porque ela já tenha um histórico de pressão alta, de hipertensão, então já é uma mulher hipertensa, tem que fazer um acompanhamento super, específico na gravidez. Mas a pré-eclâmpsia em si, normalmente ela acontece na surpresa, Ela pega a mulher de surpresa, que foi exatamente o que aconteceu comigo na minha primeira gravidez. Então, na minha primeira gravidez, como eu disse pra vocês, eu tinha 31 anos, tá vendo como, independente da idade, acontecem intercorrências? A gente tem que acompanhar, tem que estar em posse de bons médicos, bons ultrassonografistas para dar essa força aí pra nós, Então, eu tive pré-eclâmpsia na minha primeira gravidez, só que eu descobri lá na frente. Eu já estava de 7 para 8 meses, Eu estava de 32 semanas, mais ou menos isso. Então, essa pressão começou a aumentar e, foi evoluindo. Então, nessa ocasião, com 32 semanas, o meu ferro ficou baixo e a pressão começou a aumentar. Então, nessa ocasião, ela já me receitou um remédio, numa dose mínima, E eu comecei a tomar esse remédio, medir a pressão e tudo mais, e estava controlada. Até que, nas semanas seguintes, ela falou, bom, como seu ferro tá baixo, você vai tomar a injeção de ferro direto na veia. Então, você vai no pronto-socorro da maternidade, que toda maternidade tem o pronto-socorro, Você vai no pronto-socorro da maternidade e pede, dá a receita e fala que é para tomar. Tudo bem. Quando eu cheguei a primeira vez na maternidade, então isso foi na semana seguinte, em torno de 33 semanas. Então eu cheguei na maternidade com 33 semanas, minha pressão estava 18 por 11, mesmo com medicação. Estava muito alta. E eu nem saí de lá. A médica já falou, interna, porque a gente vai ter que fazer um acompanhamento bem de perto. E foi realmente o que aconteceu. Então eu tomei a tal da injeção, eles fizeram alguns outros testes, Ele faz aquele teste lá que eles põem uma escovinha no colo do útero, que eles fazem lá eu esqueci até o nome agora, mas depois eu vou pesquisar de novo e eu falo pra vocês no próximo. Fizeram esse exame, porque se você tem isso daí, essa coisa positiva, o neném não pode nascer de parto normal, ou pelo menos parece que você tem que tomar uma medicação para que esse vírus, esse negócio não passe para a criança. Uma coisa assim. Enfim, fizeram todos os exames que tinham que fazer e me internaram. Então eu fiquei uma semana para fazer cardiotocografia, que é uma cinta que eles colocam aqui para monitorar o bebê, Os batimentos do bebê, se ele não tá em sofrimento, se tá tudo bem, a vitalidade do bebê e tudo mais, E fazer todo o acompanhamento, e foram aumentando essa dose gradualmente. Até que depois que eu estava no hospital uma semana e pouquinho, a coisa se equilibrou mais, ela resolveu me dar alta. E foi até bom, porque eu tinha marcado o chá de bebê, Senão nem chá de bebê eu ia conseguir fazer do meu primeiro filho, E aí fui pra casa, fiz o chá de bebê, mas aí no dia seguinte eu já fui internada de novo e não saí mais do hospital depois. Então eu fui internada 2 vezes, sendo que da segunda vez eu só saí de lá quando ele nasceu mesmo, Não teve jeito. Então foi uma saga, Então eu fiquei internada, e eram exames, toda hora enfermeiros entrando, medindo a pressão e aumentando gradualmente o remédio. Aí introduzi um segundo remédio,
Aí vai a médica lá, faz toda uma entrevista, faz todo um diagnóstico, né? Enfim. Até que o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu com 35 semanas. Então, 8 meses de gravidez, o meu filho nasceu por conta disso. Porque eu cheguei a 2 doses, né? A dose máxima de 2 remédios e não tinha como, né? A única saída realmente era fazer o parto na ocasião. Só que a coisa evoluiu tanto que eu descobri que agora tem alguns médicos muito específicos, tá, gente? Então, você tem que perguntar se esse ultrassonografista, se esse médico, né? Porque o ultrassonografista normalmente ele é médico, tem essa especialidade. Então existe atualmente, eu não sei desde quando, tá? Mas eu sei que eu descobri agora, porque tô grávida agora, né? Então eu descobri que no primeiro ultrassom morfológico existe um protocolo, é de uma pessoa de Londres, esse protocolo é mundial. Existe um sistema no qual você joga várias medições que você faz no ultrassom morfológico do primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas, né? Você joga essas medidas lá e o programa faz todo um cálculo e te fala, assim como o cálculo que é feito das trissomias, né? Da síndrome de Down, tem outras 2 também que eles fazem, né? No rastreio do morfológico do primeiro trimestre, existe também né, esse protocolo, né, essa medição, essa tendência, vamos dizer assim, e ele te fala, né, a tendência que você possivelmente pode ter para a pré-eclâmpsia. E dessa segunda gravidez eu tenho também uma tendência muito alta. Só que qual é a boa notícia? Eu não vou ser pega de surpresa, entendeu? E que é uma coisa que pode acontecer com você, ou já pode ter acontecido com você, e você novamente, né, assim, está grávida e não sabia disso, então já fique sabendo que existe esse protocolo no qual ele faz a medição de artérias uterinas e outras medições, ele faz várias medições e joga nesse programa, e esse programa fala. Então aí, o que é muito, né, que eu falei da boa notícia? É que, em posse dessa tendência, você já começa a fazer o uso de uma medicação, que no meu caso é AS, 100 miligramas. O AS ajuda, né, a desenvolver bem a placenta. Eu acho que é alguma coisa assim, tá, gente? Eu não vou entrar em termos muito médicos, porque acho que isso tem que ficar para médicos mesmo. Mas eu faço uso dessa medicação, e quando você faz uso dessa medicação antes das 20 semanas, o seu sucesso é muito maior lá na frente. Pode ser que nem se desenvolva a pré-eclâmpsia, né? Porque você já está fazendo um tratamento gradual aí e usando já a medicação com antecedência, né? Então, assim, a pressão... minha pressão, por exemplo, não está alta, ela está boa, 12/8, 13/8, né? Ela começa a ser considerada alta, acho que é 13/9 ou 14/9, alguma coisa assim. Mas enfim, a pressão está bem, mas normalmente é assim. Por quê? Como a pré-eclâmpsia é uma doença silenciosa, às vezes você nunca teve, nem ninguém da sua família teve, né? A hipertensão, por exemplo. E aí chega lá na hora da gravidez, começa a vir os 7 meses, aí pluft, ela vem, né? E é super perigoso a mulher ter pressão alta na gravidez. É super, super perigoso, né? No meu caso, eu tive muita sorte, muito acompanhamento, né? Porque quando já veio a primeira batelada, né? A hipertensão alta, ela já falou interna, fazer um acompanhamento direto, entendeu? Quantas e quantas pessoas que não têm acesso a tudo isso, né? Hospital, a médico de qualidade, e acaba acontecendo isso, né? Então, já tendo essa tendência, né? Fazendo aí e verificando que já tem a tendência a isso, pelo menos a mulher consegue se preparar melhor, né? Já consegue ir tomando a medicação e aí tem mais sucesso mais pro final da gravidez, que é, né? O que eu tô fazendo é a minha esperança. Então, procure, né? Aí na cidade de vocês, com o médico de vocês, a possibilidade de você fazer esse tipo de exame para poder se prevenir cada vez mais, tá bom? Espero que tenha ajudado, né, essas informações. A minha intenção realmente é essa. Obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo.